Fala galera, bem-vindos ao Plantão SUS São Paulo de Ginecologia e Obstetrícia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Francilberto, eu sou professor e coordenador de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Médico Residente e eu preparei um plantão bem legal para vocês. Além dos conteúdos, 20 questões, 20 temas importantes para a prova, tá cheio de atualização, cheio de novidade, coisa que foi publicada ao longo do ano, que a gente separou tudo e aquilo que é importante e o que não é importante para a sua prova de logo mais. Então tá imperdível, se prepara, pega seu café, pega tua água e vamos junto. Então vamos lá, para o nosso plantão SUS São Paulo, Ginecologia e Obstetrícia. Vamos embora entender inicialmente como é que essa prova do SUS São Paulo ela está organizada, como é que ela está montada, qual é o estilo da prova. Pessoal, a prova do SUS São Paulo, organizada pela FUNESP, é uma prova predominantemente conceitual, beleza? Mesmo quando ele coloca casos clínicos para dar uma contextualizada ali, são casos clínicos concisos que vai gerar uma pergunta direta. Então ele vai fazer uma ilustração para lhe perguntar algo de forma direta. Uma coisa boa é que ele tem uma boa distribuição dos assuntos e temas geralmente pertinentes. Em geral, a gente não tem temas aí esdrúxulos, nada que fuja muito do habitual. Quando a gente olha para a estatística, eu separei aqui para vocês a estatística geral da FUNESP, incluindo aí outras provas que a FUNESP faz, e a estatística do SUS São Paulo, quando ele foi organizado pela FUNESP em outros anos, tá certo? Para a gente poder dar uma comparada. Vocês vão observar que existem alguns assuntos que têm uma certa similaridade. Por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, em ambas as situações, é o assunto predominante, tá certo? E realmente é um tema que geralmente predomina na maioria das provas. Lembrando que aqui a gente está incluindo as infecções perinatais, as infecções genitais e a violência sexual, certo? Então tudo está dentro dessa categoria. Quando a gente olha, por exemplo, para outros assuntos, a gente também observa que eles aparecem. Por exemplo, neoplasias do colo, hipertensão na gravidez, entre outros, tá bom? Então, eu organizei aqui 20 temas, certo? Que tem uma predominância maior na FUNESP de uma forma geral, para a gente poder preparar vocês para o que essa prova trouxer, tá bom? Vamos começar, dentro desse tópico das infecções genitais, falando das úlceras genitais. Então, tenta responder essa daqui. Pessoal, vamos lá. Resumão de úlceras genitais para a gente acertar a questão de prova. Então, veja. Quando a gente pensa nas úlceras genitais, uma que cai bastante em prova é o herpes genital, tá certo? Então, quando é que eu vou pensar em herpes numa questão? Quando a questão me falar de múltiplas úlceras dolorosas, geralmente são úlceras pequenas com halo de hiperemia ao redor, e ela pode trazer o aspecto do pleomorfismo, que é isso, é eu ter diferentes estágios da lesão na mesma paciente. Lembrando que a úlcera herpética ela passa por vários estágios, ela começa como uma pápula, depois vira uma vesícula, uma pústula, uma úlcera e uma crosta. Então, você pode encontrar estágios diferentes na mesma paciente. A adenopatia é dolorosa, então no herpes tudo dói, anota aí, no herpes tudo dói. O agente pode ser tanto herpes vírus tipo 1 ou 2. O tratamento da primeira infecção herpética é com a aciclovir por 7 a 10 dias, se for reinfecção, 5 dias. E por ser uma doença crônica, não precisa de tratamento das parcerias. O cancro mole, também tem úlceras múltiplas e dolorosas, porém de fundo sujo. Isso ajuda a diferenciar, inclusive, do herpes. A adenopatia também é dolorosa, então herpes e cancro mole tudo dói. Só que a adenopatia do cancro mole pode fistulizar por orifício único. E já isso vai ajudar a gente a diferenciar de outro tipo de úlcera. É causado aí pelo hemófilos do CREI. E o tratamento é com azitromicina 1 grama em dose única, é um IST, precisa de tratamento das parcerias. Já o cancro duro, que é a lesão da sífilis primária, é uma úlcera única, indolor e de fundo limpo. É exatamente o contrário do cancro mole, tá certo? A adenopatia é indolor, então na sífilis nada dói, causado pelo treponema pálido, e por ser sífilis primária, dose única de penicilina benzatina, 2,4 milhões, com tratamento das parcerias. Linfogranuloma venéreo. Pessoal, o linfogranuloma, ela tem
3 fases, tá certo? Na primeira fase, eu tenho uma pequena úlcera indolor, que geralmente a gente nem vê essa úlcera, porque ela é bem fugaz e nas mulheres ela é intravaginal na maioria dos casos, tá certo? Na segunda fase é a fase da adenopatia, que é onde geralmente a gente dá o diagnóstico, e a terceira fase é a fase de sequela, chamada de estiomênio, onde vai ter elefantíase vulvar, fibrose, fístula cutânea e assim por diante. A gente geralmente vai flagrar a fase da adenopatia. É uma adenopatia dolorosa que também fistuliza por múltiplos orifícios. Isso é chamado em bico de regador. Ajuda a gente a diferenciar do cancro mole. É causado pela clamídia, mas os subtipos L1, L2 e L3. E o tratamento é doxiciclina, 100 de 12 em 12, ou azitromicina 1 grama dia, por pelo menos 3 semanas. Também é um IST, também requer tratamento das parcerias. E por último, a donovanose. Pessoal, a donovanose, de todas essas úlceras, é aquela que tem a evolução mais crônica. Então, geralmente, mais de 4 semanas de evolução. É uma lesão úlcero-vegetante, avermelhada, ou seja, granulada e sangrante, tá certo? Se essa úlcera toca na região de pele-sã, ela forma outra úlcera igual. Isso é chamado úlcera em espelho. Na adenopatia, a gente não tem uma adenopatia verdadeira. Na verdade, a gente tem uma granulação subcutânea, chamada de pseudobulbão, causado pela Klebsiella granulomatis, e o tratamento é igualzinho ao tratamento do linfogranuloma. A diferença é que na donovanose, por ser uma doença crônica, também não há indicação de tratar as parcerias. Beleza? Então vamos lá para a nossa questão. Ó. Uma paciente de 20 anos refere aparecimento de úlcera em região genital. Nega doenças prévias ou tratamento para IST. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde. Então veja, esse é o típico enunciado da FUNESP. Um enunciadozinho curto com a pergunta direta, tá certo? É o mais clássico. Então bora lá. É necessário biopsiar todas as úlceras genitais antes do tratamento? Não, eu falei para vocês o tratamento de todas, não falei em biópsia. A gente só tem indicação de biópsia naquelas situações que não há melhora, ou então nas úlceras de evolução mais crônica, que você pode fazer o diagnóstico diferencial entre donovanose e câncer de vulva, né, ou câncer de vagina, se ela não responder ao tratamento, mas não é uma indicação para todo mundo. B. Se a úlcera for indolor, os principais diagnósticos diferenciais são sífilis primária, donovanose e linfogranuloma venéreo. Lembra, na sífilis nada dói. Na donovanose, a úlcera ela é indolor, né? A gente viu isso. E no linfogranuloma também, aquela fase inicial que dificilmente a gente dá o diagnóstico. C. Na donovanose é comum haver linfadenopatia. Não, lembra, é granulação subcutânea, o pseudobulbão. Então aqui está errado. D. Em caso de herpes genital, deve-se utilizar a ciclovir por 5 dias. Não, depende. Na prima infecção é 7 a 10. Na reinfecção que seria 5. Então aqui não é a melhor resposta. E D. A clamídia é o agente etiológico do cancro mole, não, é do linfogranuloma venéreo. Então a resposta correta, letra B de bola. Tudo bem? Vamos em frente. Ainda dentro desse grupo, a gente vai falar das vulvovaginites. Então, tenta responder essa. Beleza, pessoal. Então, vamos aqui para o resumão das vulvovaginites, para a gente revisar esse assunto e acertar as questões de prova. Então, as três vulvovaginites principais. Começando pela candidíase, cujo agente principal é a Candida albicans, a grande maioria dos casos, que vai dar aquele corrimento clássico, né? Branco, grumoso, aderido às paredes vaginais, em leite talhado, que costumam dizer, e associado com sintomas inflamatórios, prurido, ardência, disúria, hiperemia e assim por diante. Não altera o pH, então o pH é normal. No exame a fresco, presença de pseudohifas ou esporos da cândida, e o tratamento com qualquer derivado imidazólico. E, em geral, o que aparece em prova é o miconazol a 2% por 7 dias. Depois a gente tem a tricomoníase. Pessoal, a tricomoníase é causada por um protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. E na tricomoníase, vocês vão pensar naquele quadro clínico abundante. Então, ocorrimento em grande quantidade, amarelo esverdeado, tá? Com muitas bolhas, com odor desagradável e bastante sinal inflamatório. Então, arde, coça, dói e assim por diante. Pode, inclusive, ter uma colpite, né, uma inflamação do colo do útero, dando pontinhos avermelhados, que é a colpite em morango, ok? Veja, minha gente, o pH aqui é acima de 4,5, então ele altera pH, beleza? A única que não altera pH é a candidíase. E no exame a fresco, protozoários flagelados imóveis. Tratamento
metronidazol 500 de 12 em 12 por 7 dias, tá? E por último, a vaginose bacteriana, né, cujo principal agente é a Gardnerella vaginalis. Minha gente, a vaginose, né, é a única delas que não é caracterizada por sinais inflamatórios intensos. Então, a questão não vai trazer para vocês que tem ardência, que tem prurido, que tem vermelhidão, nada disso. Vai ser apenas um corrimento branco acinzentado, fluido homogêneo, tá? Com microbolhas e odor desagradável. Altera pH. No exame afresco eu vou ter as clucells e o teste das aminas, ou o IF test, ele é positivo após a adição do hidróxido de potássio. Tratamento igual da tricomoníase, metronidazol 500 de 12 em 12 por 7 dias, tá certo? Então vamos lá. Ó. Uma mulher de 23 anos procura atendimento de urgência devido a corrimento vaginal. Refere que há 3 dias iniciou um quadro de corrimento vaginal branco com odor desagradável. No exame, observa-se um conteúdo vaginal branco, fluido, não aderente às paredes vaginais. Não se observa hiperemia e o colo é normal. Qual é a única vulvovaginite que não tem sinal inflamatório? É a vaginose bacteriana, tá certo? Então, letra A. É um quadro típico de candidíase? Não. Candidíase teria aquele corrimento branco, grumoso, aderido às paredes vaginais com sinais inflamatórios. B. A cultura é importante? Não, minha gente. É diagnóstico clínico auxiliado pelo exame afresco, certo? Teste das aminas. Nada mais do que isso. C. A vaginose bacteriana não costuma causar hiperemia, prurido e disúria. Verdade. D. Deve-se tratar-se de tricomoníase, pois é a única vulvovaginite que se associa ao odor desagradável, não porque a vaginose também, né? E letra E. O pH deve estar abaixo de 4,5. Qual é a única vulvovaginite que não altera pH? É a cândida, né? Então aqui está errado. Então, resposta correta, letra C. Então, pessoal, saindo das infecções genitais, vamos falar um pouquinho de anticoncepção. Minha gente, final de novembro, a gente teve a publicação da 6ª edição do Manual de Critérios de Elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. A versão anterior era de 2015 e ela foi atualizada agora. Não tivemos grandes mudanças, não, exceto uma que eu vou falar aqui para vocês logo mais, tá bom? Então, tenta responder essa daqui. Beleza, pessoal. Então, vamos lá revisar algumas contraindicações. Começando com o pós-parto. Pessoal, no pós-parto, qual é a nossa preocupação? É o risco tromboembólico e a qualidade da amamentação. Então, para os métodos combinados, ou seja, os métodos com estrogênio e progesterona, a gente tem que ter cuidado com esses dois tópicos, né? Então, veja, para aquelas mulheres que vão amamentar, a gente não vai fazer combinado nos primeiros 6 meses, certo? Não pode. Agora, se ela não vai amamentar, a nossa preocupação é só com a trombose. Então, a gente só tem restrição nas primeiras 3 semanas. Depois, está liberado. Os demais métodos de progesterona, você pode desde o início. Eles são seguros. E aqui foi onde a gente teve a mudança que eu falei para vocês. Vejam só. O injetável trimestral, o acetato de medroxiprogesterona, é um método só de progesterona. Ele tinha uma restrição nas primeiras 6 semanas, e essa restrição caiu. Então, veja, naquelas pacientes que vão amamentar nas primeiras 6 semanas, antes era categoria 3, agora é categoria 2. Então, agora pode, está tudo liberado. Se ela não vai amamentar, já não tinha restrição, e isso nunca mudou, beleza? Ou seja, resumindo, os métodos de progesterona, eles podem ser feitos a partir do primeiro dia pós-parto, tá certo? Agora, a gente tem que pensar nos DIUs, tá, pessoal? Veja. Nos DIUs, o que é que a gente tem? A OMS manteve a restrição de a gente aplicar o DIU ou nas primeiras 48 horas ou após 4 semanas. Entre 48 horas pós-parto e 4 semanas, não pode colocar DIU. O CDC americano já derrubou essa restrição aqui. A gente esperava que a OMS derrubasse também, mas a OMS não derrubou. Beleza? Então, está mantida a restrição dos DIUs, qualquer tipo, entre 48 horas e 4 semanas pós-parto. Bom, enxaqueca. Pessoal, enxaqueca, a nossa preocupação é também com acidente tromboembólico, né? Então, vamos lá. Ó. Se a paciente tem uma enxaqueca com aura, ela não pode fazer método combinado. Está proibido. Enxaqueca sem aura, a restrição é apenas se ela já tiver 35 anos ou mais. Se for antes dos 35, não tem problema. Hipertensa, pessoal, também não mudou nada. Métodos combinados e o injetável trimestral é onde a gente tem restrição. Então, veja,
Para os métodos combinados, independente do grau de controle, não pode, beleza? Para o injetável trimestral, apenas nas hipertensas mal controladas, tá certo? Nas outras, a gente poderia. Tabagismo, pessoal, qual é a questão? No tabagismo, a nossa preocupação também é com o risco tromboembólico, tá certo? Então, nas pacientes tabagistas, a depender da idade delas, se elas tiverem 35 anos ou mais, a gente não poderia, tá? Porque independente da quantidade de cigarros que ela fume, se menos do que 15 ou mais do que 15, independente disso, estaria contraindicado, certo? Em relação ao uso de drogas, o que é que a gente tem que lembrar? Qual é a regrinha aqui? A regrinha é que se a paciente faz uso de anticonvulsivante ou da rifampicina, ela não pode nada que seja combinado e nada que seja por via oral, tá certo? Então, veja, a regra geral é essa. Qualquer um desses anticonvulsivantes aqui, ou a rifampicina, não pode nada combinado e não pode nada que seja por via oral, certo? Beleza. Agora a gente tem que lembrar aqui de duas exceções. A primeira exceção é a lamotrigina. Pessoal, a lamotrigina pode ser feita junto com as progesteronas orais. Ela só não pode ser feita junto com os combinados, tá certo? Ela é uma exceção. O problema da lamotrigina é com o estrogênio, então ela não pode ser misturada com o combinado, tá? E o ácido valproico, ele não tem contraindicação, ele pode ir com tudo, certo? Independente de ser combinado por via oral, não interessa, ele pode ir com tudo, não há contraindicação, ok? Bom, as situações tromboembólicas, né? Trombose, AVC, infarto, trombofilias e assim por diante. Então, veja, para os métodos combinados, você não pode fazer em nenhuma dessas situações. Nem se a paciente tiver apenas história prévia, ela já não tiver mais no evento agudo. Mesmo assim, não pode, tá certo? Os métodos só de progesterona, se ela tiver durante o evento agudo, não pode nada hormonal. Nem DIU hormonal a gente pode fazer durante o evento agudo. Agora, se for história prévia, aí pode, seria categoria 2. A paciente que teve trombose no passado, ela pode fazer método só de progesterona. Exceto quem? O injetável trimestral. Pessoal, o injetável trimestral é uma droga de depósito, então ele tem umas contraindicações diferentes, certo? Então, se a paciente tem história de infarto ou AVC prévio, não pode fazer injetável trimestral. História familiar. A mãe teve trombose. Isso muda alguma coisa? Não, não muda nada. Pode tudo, tá? E lembrar que o DIU não hormonal, o DIU com cobre, ele pode sempre, em qualquer situação. Então, em geral, quando ele está lá nas alternativas, a não ser que a paciente tenha um sangramento muito exacerbado, mas se não for esse o caso, se ele estiver nas alternativas, provavelmente ele é a resposta da questão, tá? E em relação a outras situações, pessoal, então, obesidade isoladamente, paridade isoladamente, idade isoladamente, não tem contraindicação, você pode fazer, tá certo? Para o diabetes, o que é que a gente tem de restrição? Se a paciente tiver complicação relacionada ao diabetes, né, então retinopatia, nefropatia, qualquer coisa assim, ou mais de 20 anos de doença, ela não pode fazer nem métodos combinados, nem um injetável trimestral, mas só nessa situação específica. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão. Recentemente a OMS atualizou os critérios de elegibilidade. Sobre as indicações e contraindicações, podemos afirmar que: letra A. Puérperas que irão amamentar podem usar qualquer método exclusivamente de progesterona imediatamente após o parto. Verdade? Verdade. Professor, mas não tem aquela história do DIU? Sim, mas eu posso usar nas primeiras 48 horas. Eu não posso usar entre 48 horas e 4 semanas pós-parto. Então aqui está correto. B. Contraindicações clássicas para o uso do estrogênio foram mantidas, como hipertensão, tabagismo e enxaqueca, com aura apenas a partir dos 35 anos. Opa, não, enxaqueca com aura é para qualquer idade. Então aqui está errado. C. Paciente em tratamento anticonvulsivante com ácido valproico não podem usar contraceptivos combinados. Lembra, o ácido valproico é a nossa exceção, pode tudo. D. Paciente com história familiar, não é história pessoal, história familiar de TVP, não pode usar contraceptivos combinados. Falso, história familiar não contraindica. Letra E, pacientes adolescentes não podem usar nenhum DIU devido ao risco de infecção sexualmente transmissível. Pessoal, isso era uma crença que existia no passado. Lembra que eu falei, idade isoladamente não contraindica nenhum método. Então aqui está errado. Resposta correta, letra A. Tá bom?
Minha gente, nas provas da FUNESP, a gente tem algumas questões sobre sangramento uterino anormal. Tanto o manejo do sangramento uterino anormal agudo, quanto relacionado à miomatose uterina. Então, a gente vai revisar esses dois tópicos aqui com vocês. Começando aqui com o sangramento agudo. Então, tenta responder essa questão. Pessoal, então vamos lá. Ó, o que é que a gente precisa saber aqui? Se você está atendendo uma paciente com sangramento uterino anormal agudo, ou seja, uma paciente que está com sangramento fora do seu padrão habitual, né, em grande quantidade, ou muito intenso, ou com uma duração muito exacerbada, tá? O que é que você precisa? Primeiro, descartar a gravidez, porque se ela estiver grávida, você vai pensar no sangramento da gestação, isso é outro assunto, aqui a gente vai pensar nos sangramentos ginecológicos. Se ela não está grávida, ou seja, ela faz uso de um contraceptivo de alta eficácia, ou então ela não tem atraso menstrual, a gente não vai pensar em gravidez. Você vai coletar os dados clínicos, aferir os sinais vitais, começar a reposição volêmica dela, coletar um hemograma, porque vai ajudar a gente a quantificar o sangramento e definir a necessidade aí de hemotransfusão, se for o caso, tá? E a partir disso, você vai definir se a paciente é estável ou não, beleza? Se ela não for estável, ou seja, se ela for instável, você vai iniciar as medidas de estabilização, reposição volêmica, hemotransfusão e assim por diante, ok? Até que haja a estabilização hemodinâmica dessa paciente. Uma vez com a paciente estável hemodinamicamente, aí você vai detalhar mais a sua história clínica, você vai conduzir o seu exame clínico e ginecológico mais aprofundado. Para quê? Para você definir a causa daquele sangramento e depois poder direcionar o tratamento, certo? Enquanto isso, você vai iniciando o tratamento medicamentoso do sangramento, tá certo? E aí você pode tratar de diversas formas, a gente já vai falar. Se a gente não consegue a estabilização hemodinâmica ou, após o tratamento medicamentoso, essa paciente continua sangrando muito, aí o tratamento cirúrgico vai se impor, ok? Então, quais são as opções de tratamento cirúrgico? Ablação endometrial, curetagem uterina, embolização das artérias uterinas ou até a esterectomia. Mas no contexto da emergência, pessoal, como é que a gente tenta controlar esse sangramento agudo? Ou com curetagem, porque a gente tira todo o endométrio para o sangramento e ganha tempo de organizar a paciente, ou usando estrogênios em altas doses, pode ser o venoso, que a gente não tem no Brasil, pode ser o estrogênio oral em altas doses, e até associado com a curetagem uterina, tá certo? Então, resumindo, estabiliza. Se o sangramento não melhorar ou tiver instabilidade, curetagem associada ou não com estrogênio oral, tá? Melhorou, investiga melhor e direciona para o tratamento. Não melhorou, aí você vai avançando no tratamento cirúrgico, né? Lembrando que a esterectomia é o tratamento definitivo. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa questão. Então, uma paciente de 44 anos chega à emergência queixando-se de aumento do fluxo e duração do seu período menstrual a 6 meses, porém intensificado nas últimas 12 horas. Ela está tonta, com sensação de mal-estar, e fez uma laqueadura há 10 anos, ou seja, eu não vou pensar em causa obstétrica, eu vou pensar em causa ginecológica. Ela está hipocorada, hipotensa e taquicárdica. No exame ginecológico, sangramento ativo através do colo e o toque vaginal sem anormalidades. Tudo bem? Então, em relação à conduta imediata, podemos afirmar que, veja que aqui não estou preocupado com a causa do sangramento. Aqui eu estou preocupado com a condução do sangramento agudo. Então, vamos aqui, ó. Letra A. A ultrassonografia é mandatória inicialmente para a elucidação da causa do sangramento. Falso, né, pessoal? Se eu consigo estabilizar a paciente, organizar ela, aí sim a ultrassonografia vai me ajudar. Mas no momento da instabilidade, a ultrassonografia não é a prioridade. B. O uso de estrogênio deve ser a primeira conduta caso a estabilização hemodinâmica não seja efetiva. Em geral, é a curetagem, então aqui está errado. C. Só deve ser indicada a curetagem uterina após a identificação de patologia endometrial? Não, pessoal. Independente disso. Porque independente da causa, o que sangra no sangramento uterino anormal é o endométrio. O sangue vem do endométrio. Então, se você retira o endométrio, você para o sangramento. E aí depois você vai investigar e conduzir essa causa. Então, aqui está errado. D. Deve ser iniciada a ressuscitação volêmica e solicitado hemograma para auxiliar na condução do caso. Essa é a conduta inicial.
E letra E, como a paciente é laqueada, o tratamento inicial deve ser esterectomia. Não, pessoal. Mesmo ela não tendo desejo reprodutivo, é aí uma abordagem invasiva, né? Uma cirurgia grande, de grande porte. Então, primeiro vamos estabilizar, vamos definir a causa e talvez a gente controle aqui até com tratamento farmacológico, tá? Então, a gente evita uma cirurgia desnecessária. Então, resposta correta, letra D de dado. Como eu falei para vocês, além da abordagem do sangramento agudo, eles também costumam trazer questões sobre miomatose uterina. Então, tenta responder essa. Beleza, pessoal. Vamos tocar aqui nos principais pontos da miomatose que costumam aparecer na prova, certo? Não vou revisar tudo de mioma, não. Só aquilo que é mais importante. Primeiro, a classificação FIGO dos miomas, certo? Pessoal, à medida que esse número aumenta, o mioma vai saindo do útero, tá certo? À medida que o número aumenta, o mioma sai do útero. Então, veja, o mioma 0 é aquele mioma totalmente intracavitário e pediculado, como está aqui, ó, é o mioma 0. O mioma 1 e o mioma 2, assim como o mioma 0 também, eles são todos submucosos. Eles estão dentro da classificação dos submucosos. Beleza? A diferença do 1 para o 2 é que o 1 é menos de 50% intramural e o 2 é mais de 50% intramural. Então, o 1 está menos na parede e mais na cavidade. O 2 está mais na cavidade, mais na parede, perdão, e menos na cavidade. Beleza. O 3 e o 4, ambos são intramurais. Tá? Eles estão totalmente na parede uterina. A diferença é que o 3 toca no endométrio e o 4 não. Essa é a diferença entre eles. O 5, o 6 e o 7 são os miomas subserosos, tá certo? Então, à medida que o número aumenta, ele vai saindo para o lado externo do útero. Então, veja, o mioma 5, ele é mais de 50% intramural, então ele está mais na parede e menos do lado de fora. O 6 é menos de 50% intramural, então ele está menos na parede e mais do lado de fora. E o 7, ele é subseroso pediculado, ele está todo do lado de fora. O mioma 8 é uma exceção, porque o mioma 8 são os miomas em outros lugares que não sejam o próprio útero, ou seja, ele está distante do útero, inclusive, tá? Bom, e além disso, é importante que a gente entenda sobre tratamento, as opções de tratamento. Então, a primeira opção é a conduta expectante, que está reservada para aquelas pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas. É aquela paciente que descobriu o mioma no ultrassom, mas praticamente não tem sintoma. Essa paciente você não precisa de conduta nenhuma. Aquelas pacientes que têm ali um sangramento um pouquinho aumentado, só na época da menstruação, é um quadro muito leve, um tratamento não hormonal, ou seja, um anti-inflamatório no período da menstruação, até um antifibrinolítico ali por 3, 4 dias durante o período menstrual, pode resolver esse caso, certo? O tratamento não invasivo, né, que vai melhorar de forma mais importante o sangramento, é o tratamento hormonal, certo? Qualquer um que seja ele. Então, anticoncepcional, combinado com progestagênio, DIU, análogo, enfim. Todos eles vão inibir o sangramento. É o melhor tratamento não invasivo, certo? Então, se a paciente tem um quadro mais importante, beleza? Você pode optar por isso daqui. Bom, quando a gente vai pensar no tratamento cirúrgico, né, o tratamento cirúrgico minimamente invasivo é a miomectomia. É você tirar aquele mioma que está sangrando, tá certo? A questão é qual tipo de miomectomia a gente vai escolher. Então, os miomas submucosos, FIGO 0, 1 ou 2, eles vão ser abordados por histeroscopia. Os demais miomas vão ser abordados por outras vias. Pode ser via laparoscópica, robótica, aberta, não interessa. Então, a partir do mioma FIGO 3 para frente, eles vão ser abordados por outras vias. Ok? Às vezes, as questões falam da miomectomia histeroscópica, da classificação de Lasmar. Pessoal, a classificação de Lasmar é uma classificação em que ela vai categorizar os miomas submucosos, preste atenção, isso aqui é só para os miomas submucosos, de acordo com a penetração na parede, o tamanho, a largura da base, a posição desse mioma, ou se ele está ocupando a parede lateral do útero, tá? Para cada uma dessas situações, você dá uma pontuação e essa pontuação é somada. E aí, veja, pessoal, quando eu tenho uma pontuação de até 4 pontos, né, a miomectomia histeroscópica é considerada de baixa complexidade e pode ser realizada. Se ele pontuar 5 ou 6, é uma miomectomia complexa. Aqui você tem duas opções. Ou você faz em 2 tempos, tira uma parte, espera
a pressão intrauterina, como ela da parede, né, do útero, como ela é maior do que dentro do útero, esse mioma vai ser expulso para dentro do útero, você vai e tira o resto. Ou então, você faz análogo do GNRH, diminui o tamanho dele e faz de uma vez só. São as duas opções. A partir de 7, é considerado uma miomectomia tão complexa para ser feita por estereoscopia que é melhor indicar outra técnica, porque você vai acabar não conseguindo tirar estereoscopicamente, tá certo? Beleza. Então vejam aqui, pessoal. Se eu não consigo fazer a miomectomia, ou se a minha miomectomia ela falhou por qualquer motivo, aí o tratamento pode ser uma esterectomia, tá certo? A esterectomia é a retirada total do útero. Lembrar que a gente tem que pensar na prole dessa paciente, caso ela não tenha prole completa. Essa esterectomia pode ser total, quando você tira útero e colo, ou subtotal, se tirar só o corpo do útero e deixar o colo. Pode ser feita por via vaginal, laparoscópica, robótica, aberta, aí não tem problema. E a gente ainda tem a opção da embolização. A embolização é um tratamento minimamente invasivo, radiointervencionista, só que ele tem algumas contraindicações, tá certo? Primeiro, os miomas pediculados. Mioma 0, que é o pediculado submucoso, ou mioma 7, que é o pediculado subseroso. Por quê? Porque na hora que você emboliza, você necrosa o pedículo. Então, esse mioma cai ou dentro da cavidade ou dentro da barriga da paciente, né? E vai ficar lá, e vai degenerar, vai necrosar, isso vai gerar um problema. Coagulopatia por causa da punção, doença renal crônica por causa do contraste, uso de coagulante por causa da punção, né? E a gravidez também por causa do contraste. Então, basicamente isso. Lembrando que a embolização, ela é classicamente contraindicada em pacientes aí que tenham ainda desejo reprodutivo, porque, teoricamente, ela poderia diminuir a reserva ovariana, apesar de que isso não é uma complicação que os estudos mais atuais têm confirmado. Mas, vez por outra, isso cai em prova, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Em relação ao tratamento dos miomas, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Os miomas FIGO 0 até 2 podem se beneficiar do tratamento por miomectomia estereoscópica. Verdade, porque esses daqui são os submucosos, né? B. Os análogos do GNRH podem ser usados por até 2 anos para mulheres climatéricas. Pessoal, o análogo do GNRH, ele em geral não é usado por mais de 6 meses por causa dos efeitos colaterais. Ele induz uma menopausa medicamentosa, tá? Então aqui tá errado. C. Esteroscopias para mioma submucoso classificado como LASMAR 6 são de baixa complexidade. Lembra, até 4 é de baixa complexidade. 5 e 6 já é de complexidade aumentada, por isso que você vai fazer ou em 2 tempos ou com análogo do GNRH. D. Os miomas subserosos, FIGO 3 e 4, que já está errado, né? Porque 3 e 4 é intramural, costumam cursar com sangramento. Pessoal, qual é o mioma que sangra? É o mioma submucoso, principalmente, e os intramurais. Os subserosos, eles não sangram, tá? Tá errado. Letra E. Mulheres com miomas FIGO 07 são excelentes candidatas à embolização das artérias uterinas. É o contrário, né? Aqui é contraindicação, porque ele vai necrosar o pedículo e vai cair ou dentro da cavidade endometrial ou dentro da cavidade abdominal. Então, a resposta correta, letra A, tá bom? Minha gente, aqui a gente teve outra novidade ao longo do ano, tá certo? Então, todas as novidades que saíram na GEOI ao longo dos anos, eu estou chamando a atenção de vocês. A gente teve ainda não a publicação oficial do documento, mas a gente teve aí a comunicação pelo Ministério da Saúde que o rastreio do câncer de mama no Brasil mudou, tá certo? Eles ampliaram esse rastreio. Então, vamos tentar responder essa questão aqui. Então, pessoal, vejam só. Como é que é o rastreio habitual, né, para os pacientes de risco habitual? Dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos, com mamografia, tá certo? Esse é o clássico. Só que o Ministério da Saúde resolveu ampliar essa faixa. Então, agora é dos 40 e não mais dos 50, até os 74, não mais 69, continua a cada 2 anos e continua com mamografia. O que mudou foi a faixa etária. Além disso, dentro da faixa etária, a gente tem 2 observações importantes. Primeiro, dos 40 aos 49, se a mulher quer fazer mamografia, está garantido o acesso.
mas não é obrigatório nessa faixa etária. É uma decisão compartilhada entre a mulher e seu médico. A partir dos 75, também é opcional. Você vai avaliar comorbidades da paciente, expectativa de vida, e se ela ainda tiver uma expectativa de vida boa, você mantém o rastreio, certo? Se por outro motivo, uma doença grave, alguma coisa, não faz mais sentido rastrear essa paciente, você pode parar nos 74 anos, tudo bem? Observem que essa recomendação ficou praticamente igual à recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, com exceção daqui, ó, que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o rastreio anual e não a cada 2 anos. Essa é a única diferença no momento. Para as populações de risco elevado, o Ministério da Saúde não entrou em detalhes. Então, a gente sabe que a recomendação oficial é dos 35 aos 69, mas é provável que eles ampliem pelo menos essa faixa aqui até os 74. Porque não faz sentido a população de risco habitual rastrear até os 74, ou até mais do que isso, e a de alto risco não. Mas essa ainda não é uma informação por escrito, tá certo? Mas é mais lógico que seja assim também, né? Então, beleza. Vamos aqui, ó. Em outubro de 2025, o Ministério da Saúde anunciou mudanças no Protocolo Brasileiro de Rastreio do Câncer de Mama. Sobre esse assunto, podemos afirmar que... Então, letra A. A mamografia deve ser realizada anualmente, não, manteve-se a cada 2 anos. A mamografia passa a ser obrigatória a partir dos 40, não, dos 40 aos 49 ela é opcional. C, a recomendação é idêntica à da Sociedade Brasileira de Mastologia, não, porque a Sociedade Brasileira de Mastologia ainda mantém anual, né? D, a ultrassonografia agora é recomendada simultaneamente, não, a gente manteve a mamografia como método de escolha. E letra E, não há data limite para encerrar o rastreio, devendo-se avaliar a expectativa de vida. Verdade, né? Então, a resposta correta aqui, letra E. E do mesmo jeito que a gente falou do rastreio do câncer de mama, vamos falar do rastreio do câncer de colo do útero, que aqui a gente também teve novidade importante, né? Então, tenta responder essa. Pessoal, o que é que acontece? A gente teve aí durante esse ano a mudança do protocolo de rastreio para o câncer de colo no Brasil. A diretriz antiga de 2016, que já foi republicada algumas vezes, mas é sempre a mesma, ela trazia aquele rastreio oportunístico, então quando a paciente queria, ela vai lá e coleta o exame dela, né, baseado na citologia, que é o método de Papa Nicolau, onde a gente fazia o exame a partir dos 25 em mulheres sexualmente ativas até os 64, certo? Se negativo, a repetição era a cada 3 anos. E aí, em 2025, a gente teve a mudança para um protocolo organizado, que em tese requer, inclusive, busca ativa das pacientes através de PCR, né, de biologia molecular. Mantém a periodicidade dos 25 aos 64 em mulheres sexualmente ativas, só que se negativo, a repetição vai ser a cada 5 anos. Então, vamos relembrar direitinho os detalhes de ambos, porque esse ano a gente já teve prova cobrando um ou prova cobrando o outro. Então, a gente precisa se preparar para os 2 cenários, né? Então, vamos lá. Começando com o novo. Então, pessoal, o que é que acontece? O rastreio inicia-se aos 25 em mulheres sexualmente ativas. E o detalhe aqui, se por acaso essa mulher fizer um exame antes dos 25, a recomendação é desconsiderar o resultado e reiniciar aos 25, tá certo? E ele se encerra aos 64. Só que, a partir dos 60 anos... Se eu tenho um exame negativo, o próximo seria com 5 anos, né? Então, seria com 65. E aí, a paciente já estaria fora da faixa etária. Portanto, qualquer teste negativo, a partir dos 60 anos, já libera a paciente desse rastreio, tá? O rastreio é por DNA HPV para os grupos de alto risco, né? Por PCR. Se ele for negativo, você repete a cada 5 anos, tá certo? Agora, se ele for positivo para o tipo 16 ou 18, que são 70% dos casos de câncer, ela vai direto para colposcopia, ok? A conduta dos achados colposcópicos ainda não foi publicada, vai ser a parte 2 do manual, que ainda não saiu, tá certo? E, se ela for positiva para qualquer outro tipo de alto risco, que não seja o 16 e 18, aí vai fazer citologia reflexa. Só esse grupo vai fazer citologia. E aí, qualquer achado citológico também encaminha a paciente para a colposcopia. Se a citologia for normal, aí você vai ter uma discordância, porque o DNA é positivo e a citologia é negativa.
nessa situação, você vai repetir o exame após um ano. E aí você vai acompanhar essa paciente, certo? E se com 24 meses ela ainda não tiver negativado, aí ela vai novamente para colposcopia, tá? Para as populações imunossuprimidas é mais simples. Se for negativo, repete com 3 anos, e aí cuidado, que aqui não é 5 anos, são 3, tá? Se for positivo, aí ela vai direto para a colposcopia, independente do achado. Gestante continua igual, tá? Não tem contraindicação. Agora, se ela vier rastreando direitinho, você pode aguardar o puerpério, não precisa fazer obrigatoriamente na gravidez. Por outro lado, se ela não tem rastreio prévio, você pode aproveitar a gestação para fazer. Esterectomia por doença benigna continua excluída do rastreio, não precisa. Agora, se for uma esterectomia por doença precursora de câncer ou por câncer, propriamente dito, vai continuar por pelo menos 25 anos ou até indefinidamente. E nos homens trans, a conduta segue as mesmas recomendações. Tudo bem? Então, se a questão, o enunciado da questão, falar de DNA HPV, que trouxe lá um resultado e tal, ele está se referindo ao protocolo novo. Se, por outro lado, ele já trouxer um resultado citológico de cara, assim como exame inicial, aí ele está falando do protocolo anterior. Tá? Então, a gente vai ter que ter esse discernimento de entender o que é que a questão está abordando, se isso já não vier dito no enunciado. Então, lembrem que no protocolo anterior que a gente faz citologia, se a paciente tiver ascos ou lesão de baixo grau, é a única situação onde você repete o exame. E depende da idade da paciente. Abaixo de 25 anos, repete com 3 anos, certo? Para o ascos, entre 25 e 29, repete com 1 ano. E a partir dos 30 anos, no ascos, ou a partir dos 25 no baixo grau, repete com 6 meses. Beleza? Manteve ou piorou o achado, a paciente vai para colposcopia. Todos os outros achados vão direto para a colposcopia. O detalhe é que se a JEC, a junção escamocolunar, não for visível, você tem que fazer a investigação do canal, porque a lesão pode estar lá dentro. E se for uma lesão glandular ou indeterminada, precisa de avaliação endometrial, todas as pacientes acima de 35 anos ou aquelas abaixo de 35 com sangramento uterino normal. Tá? Então vai depender de como o enunciado venha escrito. A gente já teve ambas as situações sendo cobradas nas últimas provas, as provas de 2025. Então vamos lá. O rastreio do câncer de colo no Brasil vem passando por modificação, com a introdução do teste molecular. No entanto, o Ministério da Saúde recomenda manter o protocolo baseado em citologia naqueles locais em que não há acesso ao teste molecular. Baseado em ambos os protocolos, assinala a alternativa correta. Então, letra A. A identificação do DNA HPV para o tipo 18 indica a realização de citologia? Não. Lembra, 16 ou 18 vai direto para colposcopia. B. Em pacientes vivendo com HIV, o DNA HPV negativo deve repetir o exame em 3 anos, verdade? C. No rastreio baseado em citologia primária, o resultado de ascos indica a realização de colposcopia, falso, né? Porque o ascos e o baixo grau são os achados onde a gente repete o exame. E D. Gestantes não devem realizar coleta de material cervical devido ao risco de abortamento. Não, em ambos os protocolos pode ser coletado na gestação, até porque o processo de coleta é o mesmo, né? E letra E. Homens trans não se beneficiam do rastreio por teste molecular. Falso, também mantém as mesmas recomendações. Então, resposta correta, letra B de bola. Tudo bem? Tranquilo. Saindo disso, vamos para falar um pouquinho de assistência ao parto. Então, tentar responder essa. Então, pessoal, vamos lá. Vamos revisar a assistência em cada período do parto. No primeiro período, a gente tem a fase de dilatação. A dilatação ela vai do início do trabalho de parto até a dilatação total, que são 10 centímetros. Lembrando que hoje em dia a gente classifica a fase ativa do parto, né? Quando eu tenho contrações eficazes e uma dilatação de 5 a 6 centímetros, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a gente está tendo um problema com a diretriz brasileira. Que problema é esse? A diretriz brasileira mais atual, ela foi revogada pelo Ministério da Saúde. E aí a gente voltou para a diretriz anterior, que é a diretriz de 2017. Na diretriz de 2017, há quase 10 anos atrás,
se falava em fase ativa com 4 centímetros, certo? A gente tinha a expectativa que durante esse ano fosse lançada a diretriz brasileira nova, que ainda não aconteceu, tá certo? E a gente tem notícia que talvez isso aconteça ano que vem. De toda forma, a OMS e a maioria das questões tem falado em 5 a 6 centímetros, tudo bem? Isso é o que tem estado na maioria das questões e o que está lá na OMS. Se por acaso cair uma questão que falar em 4 centímetros e essa alternativa seja a melhor resposta, você marca porque ele está se referindo à diretriz brasileira, tá? E aí, na diretriz brasileira, a gente tem que a duração do primeiro período é de até 12 horas nas primíparas ou de 10 horas nas multíparas. Nessa fase, a gente avalia dinâmica e frequência cardíaca de hora em hora, temperatura e pressão a cada 4 horas, toque vaginal também a cada 4 horas, observa se a paciente tem diurese regular, não precisa passar a sonda, e a ausculta pode ser com sonar ou estetoscópio de pinar. Nessa fase, a paciente deve adotar posição livre, com estímulo às posições verticalizadas, ausculta a cada 15 minutos nas gestações de alto risco e cada 30 minutos nas gestações de baixo risco. Pode ingerir líquido, dieta leve, tem direito a acompanhante permitido por lei, lembrando que a acompanhante não é o profissional que assiste ao parto. Então, você pode ter o acompanhante e uma doula, o acompanhante e um fisioterapeuta, o acompanhante e um enfermeiro obstetra. Não interessa, é o acompanhante, o profissional é outra situação. E tem direito a uma comunicação clara e acessível sobre tudo que ocorrer durante esse trabalho de parto. O que é que a gente vai evitar? Toques excessivos, tricotomia, desinfecção com solução digermante, enteróclise, nada disso está mais recomendado, tá? Rotura da bolsa amniótica de rotina, não, só para correção de distócia. Pelvimetria clínica, isso era feito no passado, hoje em dia também não está recomendado. E a cardiotocografia para gestações de baixo risco, ela também tem que ser evitada. Bom, no segundo período, que é o período expulsivo, né, a gente vai iniciar ele a partir da dilatação total, 10 centímetros, e vai até o nascimento do bebê. A gente considera prolongado se ele durar mais de 2 horas nas multíparas ou 3 horas nas nulíparas, e se tiver sob efeito de analgesia, mais 1 hora. Bom, o que é que se recomenda nessa fase? A ausculta fetal a cada 5 minutos, ok? É o que está na diretriz brasileira, apesar que o colégio americano separa 15 minutos para o baixo risco, 5 para o alto risco. Mas a diretriz brasileira e da OMS é 5 minutos para todo mundo. Episiotomia seletiva, né, só em casos que realmente for necessário, não é obrigatório em nenhuma situação. Puxo espontâneo, então não precisa pedir para a paciente fazer força. Quando chegar o momento, ela vai empurrar de forma espontânea. Compressa morna e massagem perineal está recomendado pela OMS, apesar de que a diretriz brasileira deixa a critério do profissional e da mãe, né? Porque a diretriz brasileira diz que você tanto pode adotar a conduta hands-on, que é a manobra de Hittigen, né? Então, compressa morna, compressão perineal, desaceleração do nascimento, para reduzir o risco de laceração perineal, mas que também pode adotar conduta hands-off, né? Que é deixar o parto acontecer naturalmente. Então, a diretriz brasileira permite ambas as condutas, tá certo? O que é que a gente não recomenda nessa fase? Manobra de Christelet, isso adora cair em prova, tá? Então não é para fazer. Massagem uterina sustentada, então ficar lá depois do parto, ficar massageando o útero para acelerar o nascimento ou qualquer coisa dessa. Ou uso rotineiro de ocitocina. Se for necessário para corrigir distócia, tudo bem, mas de forma rotineira, não. Então, vamos aqui, ó. Sobre assistência ao trabalho de parto, pode-se afirmar que, letra A, gestante com dilatação cervical de 5 centímetros e contração ativa deve receber alta, pois está em fase latente, não. 5 centímetros com contração é fase ativa, o paciente tem que ser internado. Segundo, o segundo período do parto começa após o nascimento do feto. Não, o segundo período é a partir da dilatação total até o nascimento. C, a amniotomia está proscrita da prática obstétrica? Não. Ela só não é feita de forma rotineira, mas você pode fazer, né, em situações de distócia, não tem problema. D. Em gestações de risco habitual, a ausculta fetal deve ocorrer a cada 30 minutos no primeiro período do parto, verdade, né?
E letra E, a manobra de Christelet deve ser utilizada em caso de distócia dos ombros? Não, pessoal, a manobra de Christelet, ela está proscrita da prática médica. Não deve ser feita. Então, resposta D de dado. Tá? Ainda na obstetrícia, vamos falar sobre hipertensão na gravidez. Então, tenta responder essa. Pessoal, aqui eu vou fazer com vocês uma revisão dos principais pontos do manejo geral da hipertensão na gravidez, começando pelo diagnóstico. Lembra que eu considero hipertensão na gravidez, pressão arterial maior ou igual a 140 na sistólica e ou 90 na diastólica, idealmente pelo menos 2 aferições com intervalo de 4 horas. Né? Nem sempre isso aparece nos enunciados, mas seria o ideal. Se a paciente tem a partir de 20 semanas com proteinúria, eu vou chamar de pré-eclâmpsia. Se ela não tem proteinúria, hipertensão gestacional. Antes das 20 semanas, independente da proteinúria, eu tenho uma hipertensão crônica, certo? Só que se a paciente já tem proteinúria nessa fase, provavelmente ela já tem uma nefropatia antes da gravidez. E aí, ao passar das 20 semanas, se ela desenvolve características da pré-eclâmpsia, eu vou chamar isso de pré-eclâmpsia superposta. Lembrando que tem situações que classificam a paciente automaticamente como tendo pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta com critérios de gravidade, né? Que é a emergência hipertensiva, sinais de iminência de eclâmpsia, então cefaleia, fotofobia, escotomas, assim por diante, síndrome HELP, eclâmpsia ou lesões de órgão-alvo. Se a paciente tem qualquer uma dessas coisas, ela é automaticamente classificada como tendo pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta, inclusive com critérios de gravidade. Bom, para hipertensão na gestação, o que é que a gente toma de conduta? Dieta habitual, restrição de sódio só na hipertensão crônica, atividade física moderada, exames laboratoriais semanais, tá? E acompanhamento das formas graves hospitalar e as demais ambulatorial, beleza? O protocolo do Ministério da Saúde fala que em você fazendo um diagnóstico novo de pré-eclâmpsia, mesmo não tendo critério de gravidade, você poderia fazer um internamento precoce, né, reavaliar essa paciente, coletar os exames, organizar. E se tivesse tudo bem, liberar para continuar o pré-natal. Então, teria ali um período curto de internação, beleza? Bom, os hipotensores a gente vai fazer se a paciente tiver hipertensão de 140 por 90 ou mais de forma persistente, né? Ou a partir de 150 por 100, aí não teria, não teria como não iniciar os hipotensores, tá certo? Quais hipotensores que a gente vai fazer? Minha gente, basicamente metildopa e os bloqueadores do canal de cálcio, tá certo? Existem outras opções que a gente pode fazer naqueles casos refratários. Para emergência hipertensiva, 160 por 110 ou mais, hipotensor de ação rápida, hidralazina ou nifedipina oral. Agora é importante a gente lembrar o que é que não vai fazer, tá certo? Não vai fazer IECA, BRA, atenolol, alisquireno. Esses 4 a gente não faz na gestação. E quando é que a gente interrompe, pessoal? Vejam só, a hipertensão gestacional, pela maioria dos protocolos, é interrompida às 37 semanas, certo? O manual de gestação de alto risco do Ministério da Saúde permite a gente levar a hipertensão gestacional até 39,6, né, com vigilância rigorosa. Mas isso é uma coisa que está apenas no manual lá do Ministério da Saúde. Já para pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta sem critério de gravidade, 37 semanas aqui é consenso, certo? E para as hipertensões crônicas, aí a gente tem uma variação, porque vai depender do grau de controle. Quanto mais descontrolada essa pressão tiver, mais perto de 37. Quanto mais controlada ela tiver, mais perto das 40 semanas. Tudo bem? Lembrando que, até chegar no momento da interrupção, exame laboratorial e vigilância do bem-estar fetal são obrigatórios. Então, vamos lá para a nossa questão. Ó. A gestante tem 33 semanas, desejosa de parto normal, observou piora do edema de membros inferiores sem outras queixas. Buscou atendimento, onde constatou-se pressão arterial de 140 por 90. As aferições anteriores eram normais e ela não tem comorbidades. Então, veja, vinha tudo normal. E agora, 140 por 90, tá certo? Obviamente que o ideal era ter 2 aferições, mas como eu falei, nem sempre isso aparece nos enunciados. Então, tenham cuidado. Bom, então se eu tenho hipertensão, tá certo?
e eu tenho uma paciente que está aí a partir da 20ª semana, eu vou ter, até prova em contrário, uma hipertensão gestacional. Mas eu preciso investigar o quê? Lesão de órgão-alvo e proteinúria, para eu poder reclassificar como pré-eclâmpsia, se for o caso. Tá? Então, vamos ver nossas alternativas. Letra A, prescrição de losartana, lembra que ECA e BRA estão contraindicados, não é para fazer. Cesariana, pessoal, via de parto na hipertensão na gravidez é parto vaginal, certo? Então, a partir de 37, ok, poderia ser. C, solicitar hemograma, transaminase, creatinina, bilirrubina, DHL, proteína urinária e creatinina urinária, sim, por quê? Porque eu estou investigando lesão de órgão-alvo e proteinúria para poder fazer a classificação. Então, aqui está correto. D, encaminhar para avaliação hospitalar, não, porque ele não é uma forma com gravidade, né? Então, aqui eu não preciso ainda do internamento, eu preciso confirmar o diagnóstico, tudinho. E sal na dieta só se ela fosse hipertensa crônica, que não é o caso, né? Então, resposta aqui, letra C de casa. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho também dos sangramentos da segunda metade da gestação. Então, tenta responder essa daqui. Pessoal, geralmente quando cai, ele vai cobrar o diagnóstico diferencial. E aí, a gente precisa primeiro falar do principal diagnóstico diferencial, que é descolamento versus placenta prévia. E depois a gente vai falar um pouquinho dos outros. Então, veja lá. No descolamento, lembra do mnemônico DPPNI. A paciente vai vir com um quadro de dor, hipertonia uterina, geralmente é uma paciente hipertensa, que vai ter alteração da ausculta fetal e o sangue é vermelho escuro. Já na placenta prévia, você vai lembrar do mnemônico prévia. É um sangramento progressivo. Cada vez que ela tem um episódio de sangramento, sangra mais do que o anterior. Ele vai se repetindo, então ela sangra para, sangra para, sangra para. Esses sangramentos são espontâneos, pode começar inclusive durante o sono, né? Do nada. Vermelho vivo e indolor. O fato de ser indolor no enunciado de prova ajuda muito a diferenciar do DPP, tá? E tem a ausência de hipertonia. Como o sangue é de origem materna, o feto é normal, não altera a frequência cardíaca fetal. E qual é a conduta? Pessoal, no DPP, se você está suspeitando de um DPP, você vai fazer a miniotomia, você vai romper a bolsa amniótica. Por 3 motivos. Isso acelera o trabalho de parto, reduz a progressão do descolamento e ajuda no diagnóstico se tiver sangue, né? E aí, a partir disso, você vai definir sua conduta. Então, você está diante de um DPP com feto vivo e a mãe estável, você vai ver quanto tempo você estima que aquele parto vai acontecer. Se for um parto iminente, que vai acontecer ali nos próximos minutos, você pode permitir o parto vaginal. É uma conduta de exceção, pessoal. Isso não é tão frequente de acontecer. A maioria das vezes você não vai ter esse critério atendido. E aí você vai acabar indicando uma cesariana. Ou, se você tiver instabilidade materna, sofrimento fetal, evolução do trabalho de parto de forma lenta, você também vai indicar uma cesariana. Na prática, a maioria dos DPPs acabam resultando em uma cesariana. Agora, se for um feto morto e a mãe estiver estável, você pode até induzir o trabalho de parto, porque aí você tem algumas horas para resolver essa gestação. Você tem mais tempo. Se a mãe não está estável, a mãe está instável, aí não tem dúvida, é uma cesariana. E na placenta prévia? Pessoal, na placenta prévia, a gente tem que lembrar que se a placenta realmente for prévia, a conduta é uma cesariana. Então, se a paciente tem uma placenta prévia, tem a partir de 37 semanas, ou seja, um feto de termo, cesariana. Porque placenta prévia é contraindicação ao parto normal. Agora, as placentas de inserção baixa, inclusive a placenta marginal, seria possível o parto por via vaginal. Já a placenta prévia não, é contraindicação, tá? Se a paciente ainda não chegou no termo, aí você vai olhar para a estabilidade hemodinâmica dela. É uma paciente instável, tá? Perdão, é uma paciente estável, ela está tranquila, tem um sangramento, mas não tem estabilidade, pode esperar até o termo, hospitalizada geralmente. Agora, é instável, resolução imediata, independente da idade gestacional. E aqui a dica para os outros sangramentos, tá, pessoal? Então, veja, quando é que eu vou pensar em rotura uterina? Geralmente é um caso clínico de um parto obstruído ou de uma desproporção cefalopélvica. A paciente está com bastante dor, de repente essa dor melhora,
começa a ter sangramento e a apresentação fetal sobe no canal de parto. Por quê? Porque o útero rompeu e a paciente começa a apresentar instabilidade hemodinâmica. Geralmente esse é o roteiro. Conduta, suporte hemodinâmico, cesariana de urgência e geralmente esterectomia, se não for possível reparar a lesão. Quando é que você vai pensar em rotura de vasa prévia? Quando você tem um sangramento que começa após a rotura da bolsa amniótica. Esse sangue é de origem fetal e a paciente entra num sofrimento fetal muito rápido. E aí a conduta é uma cesariana de urgência. E a rotura do seio marginal, que é um diagnóstico de exclusão. Clinicamente parece uma placenta prévia, só que não tem placenta prévia, está tudo bem com a paciente. Então você vai manter apenas a observação, tá? Então vamos aqui, ó. Uma gestante de 39 semanas procura maternidade com desconforto abdominal e um pequeno sangramento vaginal a 1 hora. Exame físico, ela tem hipertensão. O tônus está aumentado e tem uma bradicardia fetal. Então lembra DPPNI. É uma paciente que tem dor, hipertonia, hipertensão, alteração da frequência cardíaca fetal. Então qual é o diagnóstico mais provável? É um descolamento prematuro de placenta. No seio marginal seria de exclusão, vasa prévia após a ruptura da bolsa amniótica, placenta prévia não teria hipertonia, não teria dor, né? Descolamento é a nossa resposta e a ruptura uterina teria que ter um parto obstruído, alguma coisa assim. Então a resposta correta aqui, letra D de dado. Certo? Então, terminamos a nossa primeira parte do nosso plantão SUS São Paulo. Agora a gente vai para a segunda parte. Né? Então, aqui na bola de cristal, o que é que a gente vai trazer para vocês? A gente vai trazer temas que a gente tem aí uma esperança, né, uma convicção que eles vão estar presentes na prova. Seja porque são temas frequentes, seja porque são apostas nossas para a prova do SUS São Paulo. Tá? Começando com toxoplasmose na gestação. Então, tenta responder essa daqui. Minha gente, então, quando esse assunto cai, geralmente é uma questão tranquila, porque ele vai cobrar a interpretação das sorologias. Então, a gente não pode errar esse tipo de questão. Então, vamos revisar isso aqui, ó. Então, veja. Primeira situação. IgM não reagente com IgG reagente. Nessa situação, você está diante de uma imunidade. Pré-natal vai seguir habitualmente, sem nenhuma intervenção. Segunda situação. Ambas são não reagentes. Aqui a paciente é susceptível, você vai instituir as medidas profiláticas. Então, água de boa qualidade, leite pasteurizado, não comer alimentos crus, principalmente carnes mal passadas, não manipular terra de jardinagem, fezes de felinos, tudo isso. E você vai repetir a sorologia durante o pré-natal a cada 1 ou 2 meses, para você flagrar caso haja contaminação aí durante a gestação. Terceira situação, é a situação onde só o IgM é reagente. Minha gente, nesse caso, você pode estar diante de uma infecção aguda ou de um falso positivo. O que é que você faz? Você vai iniciar a espiramicina para reduzir o risco de transmissão vertical e repete essa sorologia em 2 a 3 semanas. Porque nesse intervalo, se for toxo, a IgG também vai positivar. E aí você confirma o diagnóstico e mantém o tratamento. Caso a IgG não positive, você vai suspender o tratamento. Considere isso daqui como um falso positivo e você vai considerar essa paciente susceptível. Vai instituir as medidas profiláticas e ficar repetindo. A quarta situação é a situação onde ambas as sorologias são reagentes. E apenas nessa situação é onde entra o teste de avidez. Então, para as outras situações, não precisa de avidez. Só aqui, tá? Então, veja, a avidez, ela consegue diferenciar para mim se essa infecção ocorreu nas últimas 16 semanas. Então, você vai iniciar a espiramicina e pedir o teste de avidez na mesma amostra, se for o caso, tá? E aí, veja só, se a avidez vier baixa, é porque aquele contato ele foi recente, portanto, há menos de 16 semanas e já com a paciente grávida. E aí, você vai manter o tratamento. Se a avidez vier alta, é porque esse contato ocorreu há mais de 16 semanas e, portanto, a paciente nem estava grávida ainda. E aí você vai suspender o tratamento, vai considerar ela como imune, ok? E sobre o tratamento, o que é que eu preciso saber? Pessoal, antes da 16ª semana, você vai tratar sempre com espiramicina. Você não vai fazer o tratamento tríplice antes da 16ª semana.
A partir da 16ª é tratamento tríplice, ok? Uma vez que você deu o diagnóstico de tóxico agudo, você vai pedir a amniocentese. A amniocentese ocorre às 18 semanas, tá certo? Então, veja, se você fez a amniocentese e ela é negativa, ultrassom normal, essa paciente não tem infecção fetal. Então, você volta o tratamento para a espiramicina. Agora, se a amniocentese for positiva ou você tem alteração fetal, mantém o tratamento tríplice até o final da gestação. Se o diagnóstico for tardio, ali por volta de 28, 30 semanas, já no terceiro trimestre, o risco de transmissão vertical é tão alto que você já é melhor considerar que houve a transmissão vertical, tratar com esquema tríplice, nem fazer a amniocentese e manter o tratamento até o final da gestação, tá bom? Então vamos lá, uma gestante de 18 semanas tem sorologia IgM positivo e IgG positivo. Opa, ela tem IgM positivo e IgG positivo. É a situação onde eu poderia fazer a avidez, só que lembra, a avidez só serve até a 16ª semana, ela já tem 18. Nesse caso, a avidez não vai me ajudar, tá certo? A gente vai ter que fazer a investigação para tóxico aguda de todo jeito. Então, alternativa correta. Letra A. É obrigatório o teste de avidez? Não, porque ela já passou da 16ª. B. Deve-se contraindicar o teste de avidez e iniciar a espiramicina. Contraindicar a avidez está correto. Espiramicina não, porque ela já tem mais de 16. Se ela tem mais de 16, aqui é tratamento tríplice. C. Deve-se iniciar a espiramicina, falso, a gente já entendeu que não é, e fazer a amniocentese. A amniocentese a gente vai fazer. D. Deve-se iniciar apenas espiramicina, já vimos que não, e não fazer a amniocentese também está errado. Então, letra E, deve-se iniciar tratamento tríplice e fazer a amniocentese. Perfeito, essa é a conduta. Ok? Agora, se o PCR vier negativo, aí a gente volta para a espiramicina. Então, a resposta correta, letra E. Outro tema importante da obstetrícia são os abortamentos. Então, vamos tentar responder essa daqui. Pessoal, então, quando esse tema cai, o que é que eles vão cobrar da gente? Classificação e conduta, né? Então, vamos lá. Pessoal, o que é uma ameaça de abortamento? A ameaça de abortamento é um sangramento do início da gestação, antes da 20ª semana, mas com todos os outros parâmetros normais. O colo é fechado, o útero é compatível, o ultrassom está normal. E o que é um aborto completo? Aborto completo é aquela situação de abortamento aconteceu e já terminou. Então, a paciente tinha uma gestação, começou a ter um sangramento, né, o colo abriu, expulsou o material, depois o colo fechou, pode ter ali até um sangramento discreto. No ultrassom não vejo mais saco gestacional que tinha antes, mas agora não tem mais. Só tem ali no máximo um pequeno espessamento endometrial. Então, nessa situação, pessoal, tanto na ameaça de abortamento quanto no abortamento completo, não há conduta a ser tomada. É acompanhamento. Lembrando que para ameaça de abortamento, a progesterona não tem evidência de benefício, exceto naquelas pacientes com perdas sucessivas. Aqui nesse grupo, você poderia fazer progesterona. O que é um abortamento retido? Pessoal, abortamento retido é aquela situação onde a gestação não vai evoluir, mas o processo do abortamento ainda não começou. Então, por exemplo, eu tenho um óbito embrionário, eu tenho uma gestação anembrionada e são exemplos de abortamentos retidos. O que é um abortamento incompleto? Abortamento incompleto é aquela situação onde o abortamento está acontecendo, mas ainda não terminou. Então, a dica aqui é que ainda tem restos ovulares na ultrassonografia. Tudo bem? Então, veja, nessas duas situações, você tem duas opções de tratamento. Tratamento conservador, onde você espera aí por até 4 semanas para que o abortamento se conclua de forma natural, sem precisar de intervenção, ou você fazer o esvaziamento uterino. E o que é um abortamento inevitável ou abortamento em curso? O que é isso? É aquela situação onde você tem aquele quadro clínico típico do abortamento. Então, o colo está aberto, está sangrando, tem expulsão de material, ok? Isso é um abortamento inevitável. E o que é o abortamento infectado? Pessoal, abortamento infectado é um abortamento inevitável ou incompleto, onde eu tenho sinais infecciosos. Geralmente, o que aparece nas questões é a febre, né? Então, nessas duas situações, aí não tem dúvida, você vai esvaziar a cavidade uterina, lembrando que no abortamento infectado vai fazer também antibiótico terapia. E aí a dica para vocês é que os abortamentos começados com IN,
incompleto, inevitável, infectado, todos eles têm o colo aberto. Isso já ajuda a gente a eliminar algumas alternativas na hora da prova, tá? Então, vamos aqui. Considera-se adequado em relação aos abortamentos antes da 12ª semana de gestação. Então, letra A. Considerar abortamento completo se o colo estiver aberto. Lembra? Se começa com in, tem colo aberto. Portanto, se eu estou diante de um abortamento completo, ele não começa com in, então o colo é fechado. Aqui já está errado. Certo? B. A conduta conservadora é usualmente indicada até 8 semanas, não, é até 4 semanas. C. Apenas os casos de óbito embrionário pode ser classificado como aborto retido? Não. Óbito embrionário, gestação anembrionada, certo? Isso também é classificado como abortamento retido. D. No abortamento incompleto, a única opção de tratamento é com curetagem? Não, pessoal. Primeiro, que para os abortamentos antes da 12ª semana, a curetagem nem é um método de escolha para esvaziamento, seria a 1000, né? Pela OMS, até a 14ª semana, a gente ainda poderia fazer a 1000 como método preferencial. Okay? Além disso, não é a única, porque a gente também pode oferecer conduta conservadora nesse caso. E letra E. Não é recomendada rotineiramente prescrição de antibióticos para abortamentos nessa faixa etária. Verdade. Exceto se for um abortamento infectado. Então, na verdade, isso aqui não é rotina. Então, resposta, letra E. E ainda dentro da obstetrícia, as infecções puerperais são um tema que a FUNESP gosta de colocar nas suas provas, tá? Então, vamos tentar responder essa questão aqui. Então, minha gente, vamos aqui fazer um apanhado geral das infecções puerperais. Beleza? Primeiro, com o conceito. Então, o que é uma infecção puerperal? Também chamada de morbidade febril puerperal. É quando eu tenho uma infecção em qualquer sítio durante o puerpério. Mas para eu dar esse diagnóstico, qual é o critério? É um episódio febril de 38 graus ou mais, a partir do 2º dia pós-parto, em pelo menos 2 ocasiões. Ou a partir de 38,7 desde o 1º dia pós-parto. Então, se eu tenho esse quadro, eu tenho uma morbidade febril puerperal. E aí eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Então, eu estou diante de uma infecção das mamas, de uma endometrite, de uma infecção urinária, de uma infecção do sítio cirúrgico, até de outros tipos de infecção. E aí a questão vai lhe direcionar para esse diagnóstico diferencial. A causa mais frequente e, portanto, mais cobrada em prova é a endometrite pós-parto. Ela é a mais prevalente, certo? Ela é polimicrobiana. O estreptococo do grupo B tem uma participação importante, mas ela é polimicrobiana. O principal fator de risco é a cesariana, principalmente a cesariana intraparto. Geralmente o quadro clínico começa ali por volta do 3º ao 5º dia pós-parto e a partir daí avança. E clinicamente essa paciente vai apresentar o quê? A tríade de Boom. O que é a tríade de Boom? É aquele útero doloroso, amolecido e subinvoluído para o tempo de puerpério. Podem vir associados à aloquiação de odor fétido, de aspecto purulento, e o tratamento é com antibiótico terapia de amplo espectro. Clindamicina e gentamicina, e se houver suspeita de estreptococo, associar ampicilina, ok? Dentro do diagnóstico diferencial, eu queria chamar a atenção de vocês de uma situação chamada de tromboflebite séptica pélvica. O que é isso? É aquela paciente que você diagnosticou uma provável endometrite, começou o tratamento, ou até uma morbidade febril puerperal que você não achou a causa, mas você começou o antibiótico. Mas mesmo em uso de antibiótico terapia de forma adequada, a paciente continua com febre. E aí, nessa situação, o que é que está acontecendo? A presença dos micro-organismos estimula a formação de coágulos lá nos vasos pélvicos. E esses coágulos acabam sendo reservatório desses micro-organismos. E aí a febre se mantém, tá? E aí a paciente não melhora. E aí, geralmente, isso acontece aonde? Na veia ovariana, 40% dos casos. Os exames de imagem têm uma acurácia baixa para dar esse diagnóstico. E aí, geralmente, o que é que a gente faz? Um teste terapêutico com as heparinas. Então, você hepariniza a paciente, mantém o antibiótico, hepariniza a paciente e a febre desaparece. E aí você dá o diagnóstico da tromboflebite. Tudo bem? Outro diagnóstico importante que
costuma cair em prova são as mastites puerperais, certo? Na mastite, o agente etiológico já muda. Aqui o Staphylo aureus assume uma importância grande, ok? Essa paciente vai ter febre, mal-estar e dor na mama. Agora observe, o início é mais tardio. Enquanto que na endometrite é do 3º ao 5º dia, aqui é a partir do 3º mês pós-parto, ok? Tratamento anti-inflamatório, antibiótico por via oral e manter a amamentação. Não precisa suspender a amamentação. Pode haver evolução para um quadro grave de abscesso puerperal na mama, certo? Aí você vai ter um tumor palpável com área de flutuação. Então, se a questão disser tem uma área de flutuação, ela está falando de um abscesso. E aí, no abscesso, a conduta é manter o esvaziamento da mama, tá? Fazer o esvaziamento do abscesso cirúrgico e antibiótico venoso. Essa é a diferença. Então, vamos lá para a nossa questão. Ó. Uma puérpera primigesta e primípara foi uma cesariana por sofrimento fetal. Então, veja, uma cesariana intraparto. No 5º dia após o parto cesáreo, representa 2 episódios de febre. No exame físico, 39 graus, taquicardia. Mama lactante e flácida, ou seja, vamos descartar aqui a mastite, né? Não é clínica de mastite e também está muito precoce. Útero amolecido, doloroso, acima da cicatriz umbilical. Opa, lembra que no pós-parto imediato, a gente espera o útero em nível de cicatriz. E aí, com o passar dos dias, ele vai descendo. Então, no 5º dia, útero acima da cicatriz, eu tenho o útero subinvoluído. Então, útero amolecido, doloroso e subinvoluído. A gente tem quem? A tríade de Boom. Então, qual é o nosso diagnóstico? É uma endometrite pós-parto. Vou fazer clindamicina e gentamicina. Não tem um sintoma urinário para pensar em pielonefrite. Não tenho ainda suspeita de tromboflebite, só se essa paciente não melhorar. Infecção de ferida operatória, não. Ele nem falou da ferida. Eu precisaria ter sinais flogísticos na ferida para pensar nesse diagnóstico, tá certo? Então, a resposta correta, letra A. Agora a gente vai falar de diabetes na gravidez e aqui a gente também tem uma pequena novidade. Então, vamos lá. Tenta responder essa questão aí. Pessoal, vejam só. Vamos revisar o nosso fluxograma, acerta tudo das questões de diabetes. Porque geralmente quando cai, são questões simples, né? A gente só precisa saber os parâmetros direitinho que não vai ter erro. Então veja, começou o pré-natal, fazemos glicemia de jejum. O objetivo aqui é rastrear as alterações de antes da gravidez. Se for menor do que 92, é a única situação onde faremos o teste oral de tolerância à glicose, quando essa paciente tiver entre 24 e 28 semanas de gravidez. De 92 a 125, diagnóstico de diabetes gestacional. A partir de 126, diagnóstico de diabetes prévio à gestação. Em ambas as situações, o tratamento inicial é com mudança do estilo de vida. Então, isso é muito perguntado em prova. O tratamento inicial é mudança do estilo de vida. Dieta, atividade física e monitorização glicêmica. Se você fez o TOTG, né, se você vai executar o TOTG, apenas um valor alterado já é suficiente para o diagnóstico. E aí, lembra dos valores, tá? Para o diabetes gestacional, 92, 180, 153. Então, repita esses valores, não esqueça. 92, 180, 153. 92, 180, 153. Certo? Para o diabetes prévio à gestação, 126 no jejum ou 200 na segunda hora. Primeira hora não tem valor de referência. Ok? Beleza. Se a mudança do estilo de vida não for suficiente, aí você vai para o tratamento farmacológico. E é aqui onde a gente tem uma pequena novidade. Veja, a insulina, no protocolo brasileiro, é a primeira escolha, certo? E metformina você vai usar em casos onde a insulina é insuficiente ou se a paciente não consegue fazer insulina. Qual é a novidade que teve? A OMS publicou, agora em novembro de 2025, o seu novo manual, certo? Manual da Organização Mundial de Saúde. E lá, qual é a principal diferença? A coisa mais importante que tem de atualização lá é que eles igualaram insulina e metformina. Eles colocam no mesmo patamar de uso. Então, você poderia fazer um ou outro. Por que a OMS fez isso? Porque a OMS faz um guideline para o mundo inteiro. Então, tem locais do mundo onde as pacientes nem geladeira têm. Então, como é que a gente vai fazer insulina?
Então, para esses locais, para essas situações, a metformina é melhor, né? Porque é mais factível. Então, veja, essa publicação foi agora em novembro de 2025. Não acredito que vai impactar na prova do Sul São Paulo. Então, se cair, vocês vão marcar lá insulina, certo? Porque não tem a probabilidade deles fazerem essa atualização de uma coisa que foi publicada no final de novembro para uma prova que é em dezembro é baixíssima. Então, se existe uma questão lá, essa prova já deve estar, inclusive, impressa, ok? Mas fiquem atentos que se por acaso eles fizerem referência a isso, vocês já estão atualizados, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Gestante, 30 semanas, apresentou glicemia de jejum do início da gestação, cujo resultado foi 89. Então, se foi menor do que 92, precisa de teste oral. Fez o teste oral às 24 semanas e o resultado foi 91 no jejum, então lembra, o jejum é 92, então aqui está normal. 181 na primeira hora, então está alterado, na primeira hora seria 180. E 152 na segunda hora seria 153, então também está normal. Ou seja, ela tem um único valor alterado. Então, ela tem um diagnóstico de diabetes gestacional. Essa paciente tem diabetes gestacional. Ok, foi orientada a fazer dieta e atividade física e vem seguindo rigorosamente as orientações. Na consulta do mês seguinte, apresenta a glicemia de jejum. Então, vamos lá. Ó. Agora, a gente vai revisar outro ponto importante, que são as metas de tratamento, né? Então, jejum, primeira e segunda hora, certo? Então, veja, jejum, a gente vai considerar o nosso alvo menor do que 95. Se eu aferir o pós-prandial na primeira hora, menor do que 140. E se eu aferir na segunda hora, menor do que 120. Ok? Geralmente, as questões falam da segunda hora, mas avaliem o que está escrito no enunciado. Aqui a gente vai considerar jejum em segunda hora. Vamos lá. Jejum entre 90 e 94. Então, está tudo abaixo de 95. Então, está tudo normal. Pós-prandial até 119. Então, está tudo abaixo de 120. Também está tudo normal. Ou seja, essa paciente está tendo um bom controle com dieta e atividade física. Ela precisa de tratamento farmacológico? Não, não precisa. Vamos eliminar a letra A e a letra B. Ela precisa ir de metformina? Não. Ela vai manter o que ela já vem fazendo, dieta e atividade física. Então, a resposta, letra C. Ok? A gente tem detectado aí nos últimos anos muitas questões que vão perguntar isso. Eles têm tentado dificultar um pouco e perguntam pós início do tratamento. Mas é só você contar. Lembrando que eu considero dentro da meta, tá? Se eu tiver menos de 30% de medidas alteradas. Se eu tiver 30% ou mais, eu já estou fora da meta, eu já preciso do tratamento farmacológico. Bom, vamos falar também de restrição do crescimento fetal. Então, tenta responder essa. Pessoal, para a gente revisar a restrição de crescimento, né, a gente vai precisar primeiro classificar. Então, de forma resumida, eu vou resumir esse quadro todinho aqui para vocês, nesses dois quadros menores. Então, veja, atualmente a gente chama de pequeno para a idade gestacional, PIG, os bebês que estão com peso fetal estimado ou a circunferência abdominal entre o percentil 3 e até o percentil 10, desde que todo o Doppler seja normal, não tenha nenhuma alteração de Doppler. E a gente considera restrito aquele bebê que ou está abaixo do percentil 3 de peso ou de circunferência abdominal, ou que está entre o percentil 3 e 10, porém com Doppler alterado, tá certo? Então é importante que você aprenda a classificar para você aprender a conduta. Porque aí a gente pega o PIG e os restritos. Lembrando que o restrito é dividido em estágio 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai do mais grave para o menos grave. Então, restrito estágio 4. O que é que caracteriza esse estágio? É que no ducto venoso a onda A é reversa. Então lembra, como é que eu sei se cair a figurinha, né? Como é que eu sei que é um ducto venoso? É porque ele tem dois picos. Então, ducto tem dois picos. E a onda A aqui reversa, ok? Isso é um estágio 4. No estágio 3, pessoal, pode ser duas coisas. Ou a artéria umbilical reversa, então, ó, só tem um pico
é a artéria umbilical. Tudo bem? Umbilical reversa ou as outras alterações do ducto venoso. Onda A ausente, onda A resistente e assim por diante. Beleza. Estágio 2, pessoal, é a artéria umbilical 0. Então, ó, só tem um pico, é a artéria umbilical e não tem diástole. Umbilical 0, isso é estágio 2. No estágio 1, a gente pode ter duas situações. Ou aquele bebê que é restrito só pelo peso, ou todas as outras alterações do Doppler que a gente pode ter. Então, eu quero que vocês aprendam o seguinte, para ser estágio 1, não pode ter artéria umbilical 0 ou reversa, ou qualquer alteração de ducto venoso. Se eu não tiver nada disso, é estágio 1. Ok? E o PIG é quando o Doppler é todo normal. Tranquilo até aqui? Pronto. O que é que a gente precisa saber de vigilância e interrupção? A gente precisa saber o tempo de repetição do exame e quando é que eu interrompo a gravidez. Então, a regrinha que vocês vão aprender para vigilância é o dividir por 2. Ok? E aí vocês só vão precisar memorizar o PIG. O PIG você repete a cada 2 semanas, 15 dias. E aí, quanto é 2 semanas dividido por 2? É 1 semana. Quanto é 1 semana dividido por 2? É 2 vezes por semana. Que vai dar mais ou menos a cada 2 ou 3 dias, né? Quanto é 2 a 3 dias dividido por 2? É 1 dia. E quanto é 1 dia dividido por 2? É 12 horas. Beleza? Então, é só dividir por 2. Para interrupção, você vai lembrar da regrinha 3344. Tá? E aí, novamente, só precisa aprender o PIG, que a interrupção é com 40 semanas. Então, ó, 3344. 40 menos 3, 37. 37 menos 3, 34. 34 menos 4, 30. 30 menos 4, 26. Então, é 3344. Lembrando que a partir do estágio 2, né, a preferência é pela cesariana. Então, vamos lá para a nossa questão. Então, sobre restrição e Doppler. Assinala a alternativa correta. Letra A. Em gravidezes com 34 semanas e ausência de fluxo diastólico na artéria umbilical, recomenda-se a resolução da gestação. Então, veja, o que é ausência de fluxo diastólico? É a diástole 0. Então, diástole 0 é estágio 2. Estágio 2 é interrupção mais 34 semanas. E aí, na hora da prova, o que é que você vai fazer? Ó, você vai escrever o PIG, que é 40 semanas, e vai lembrar da regrinha, 3344. E aí, você escreve na prova, ó, 37, 34... 30 e 26. E aí você vai lá e confere, e aí você não erra a questão, tá? Então aqui está correto. B. Relação cérebro-placentar acima do percentil 5, associada ao peso fetal no percentil 8, classifica o feto como restrito. Pessoal, a relação cérebro-placentar, ela diz para mim se há aquele processo da centralização. E a centralização é quando esse percentil está abaixo do percentil 5. Então, para a centralização, tudo que tiver a ver com a artéria cerebral média, você vai lembrar que é abaixo do percentil 5, tá certo? E não acima. Acima é o normal. C. O ducto venoso altera-se precocemente em casos restritos. Não, pessoal, lembra que eu falei com vocês de ducto venoso no estágio 3 e no estágio 4. É alteração tardia, né? Tá errado. D. Em casos de fetos no terceiro estágio da restrição de crescimento, deve-se repetir o Doppler a cada 3 dias. Então, vamos lá. Quando acontecer isso, você escreve lá na sua prova. Então, ó, só precisa lembrar do PIG, que é 2 semanas. E depois é dividir por 2. Então, aqui é 1 semana. Aqui é 2 vezes na semana. Aqui é 1 dia. E aqui é 12 horas. Tá certo? Então, no terceiro estágio, a repetição é diária. Tá errado. E letra E, está contraindicada a indução do parto. Não, a indução pode ser feita até o estágio 1, a partir do estágio 2, a preferência pela cesariana. A resposta correta, letra A. Mais um tema importante, hemorragia pós-parto. Tenta responder essa questão. Pessoal, vamos falar um pouquinho de manejo ativo do terceiro período do parto. O que é isso? O terceiro período do parto, a gente falou lá atrás do primeiro e do segundo. Aqui o terceiro período do parto é quando vai ocorrer a expulsão da placenta. Geralmente ocorre em menos de 30 minutos. Acima de 30 minutos a gente considera prolongado. Acima de 1 hora é que a gente considera a retenção placentária. Nessa fase, o que é que a gente quer? É reduzir risco de hemorragia pós-parto. E para isso que existe o manejo ativo. Tá? Então, o manejo ativo consiste em fazer 10 unidades de ocitocina após o nascimento do bebê, para todos os partos,
Tração controlada do cordão associada à manobra de Brandt-Andrews, que é essa estabilização do fundo uterino, para reduzir o risco de inversão. E a secção e clampeamento oportuno do cordão umbilical, pelo menos aí 1 minuto do nascimento, se o bebê estiver bem. Tudo bem? O que é que acontece? O manejo ativo é para profilaxia. Agora, se mesmo assim a paciente teve hemorragia pós-parto por hipotonia uterina, aí a gente vai começar a conduta do tratamento. E para isso serve o nosso fluxograma rápido. Então, veja. Se você tem um enunciado de prova que a paciente puérpera está sangrando com o útero amolecido acima da cicatriz umbilical, você está diante de um sangramento por hipotonia uterina, que é 70% dos casos. E aí, nesse caso, você começa imediatamente massagem uterina bimanual, a manobra de Hamilton, para estimular a contratilidade uterina. Acesso venoso periférico, suporte básico de vida, monitorização, calcular o índice de choque. Lembra que o índice de choque é a frequência cardíaca dividido pela pressão sistólica, ok? O índice de choque a partir de 0,9 já indica aí uma hemorragia importante, tá? Algumas fontes falam a partir de 1, outras fontes falam a partir de 0,9. Beleza. Qual é a conduta inicial? Ocitocina e ácido tranexâmico. Eles vão entrar simultaneamente. E aí você vai observar a resposta. Se a paciente não melhorou, você vai fazer as drogas de segunda linha, o misoprostol e a metilergometrina. E veja, aqui a gente também tem uma pequena novidade. A OMS também publicou, né, um novo protocolo de hemorragia pós-parto. E lá eles igualaram misoprostol e metilergometrina. Porque antes a gente dizia que a metilergometrina vinha primeiro, depois o misoprostol. E agora eles dizem que pode ser em qualquer ordem. Lembrando que a metilergometrina não pode ser feita em pacientes hipertensas, tá? Se não melhorar, a gente vai lançar a mão do balão de Bacre, né? Que é esse balão intrauterino que pode controlar o sangramento ou pelo menos lhe dar tempo para você organizar e estabilizar a sua paciente, ok? Se mesmo assim não funcionar, aí conduta cirúrgica. E aí você pode ter ligadura B de Lynch, você pode fazer ligadura de vaso, você pode fazer esterectomia, cirurgia de controle de danos, aí vai depender de cada caso. Lembrando que a esterectomia é o tratamento definitivo da maioria dos casos, mas é o mais invasivo, então você reserva lá no final. Beleza, vamos lá para a nossa questão. Sobre o manejo ativo do parto e da hemorragia pós-parto, assinar a alternativa correta. Então, letra A. O índice de choque é ferramenta importante para avaliar a gravidade e orientar o uso de hemoderivados nas hemorragias. Verdade, porque se eu tenho um índice de choque a partir de 1,4, já tem inclusive indicação de hemotransfusão maciça, né? Então, aqui está correto. B. Corresponde ao período desde a saída do nascimento até a saída da placenta, desde a saída do recém-nascido até a saída da placenta e da membrana. E é considerado prolongado quando demorar mais do que 10 minutos. Então, lembra, prolongado é 30 minutos. C. Apenas a ocitocina está recomendada após a liberação do hormônio anterior. Manejo ativo é ocitocina, massagem e tração do cordão e também a secção oportuna, né? Então, aqui está errado. D. A causa mais frequente de hemorragia pós-parto são os acidentes de trajeto. Eu falei para vocês, 70% é hipotonia, é a principal causa. E letra E, em caso de hemorragia pós-parto por atonia não responsiva à ocitocina e ácido tranexâmico, recomenda-se esterectomia imediatamente? Não, esterectomia é o último passo. Aqui está errado. Resposta, letra A. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho agora sobre prevenção da pré-eclâmpsia. Então, tenta responder essa daqui. Minha gente, vamos para o nosso resumo infalível, né, sobre prevenção da pré-eclâmpsia. E aqui eu também tenho uma pequena novidade para passar para vocês, tá? Então, veja. Primeiro de tudo, pessoal, quais são as situações de alto risco que indicam profilaxia? Pré-eclâmpsia com desfecho adverso em outra gestação, hipertensão crônica, diabetes prévia à gestação, doença renal crônica, lúpus, síndrome do anticorpo antifosfolípide. E por algumas sociedades, não é unanimidade na literatura, gemelaridade e obesidade. E também algumas sociedades incluem aqui a fertilização in vitro, tá certo? Beleza, essas três últimas têm divergência de literatura, mas as de cima é consenso. Se eu tenho elas, eu tenho indicação de profilaxia com AS na gestação. A gente também tem os critérios de risco moderado, que eu precisaria de 2 para poder indicar profilaxia.
E deles, são vários, eu queria que vocês aprendessem só esses aqui, que são os que mais aparecem em prova. Paciente que é nulípara, acima de 35, 40 anos, com intervalo interpartal longo, ou desfecho adverso, outro desfecho adverso que não seja a pré-eclâmpsia em gestação passada, certo? Esses aqui são os que mais aparecem em prova. Se tiverem 2, também indica profilaxia, ok? O AS, ele tem que ser iniciado após a 12ª semana e de preferência antes da 16ª para a eficácia ser melhor. Toma à noite até a 36ª semana. No termo, a gente suspende, ok? O início tardio, após 24, 28 semanas, tem pouca evidência de benefício. E em 2025, né, o Ministério da Saúde recomendou o cálcio para todas as pacientes, 1 grama de cálcio elementar, a partir da 12ª semana, né, até o termo, né, até o final da gestação. Tomar à noite, pode ser associado com leite ou frutas, e pelo menos 2 horas de intervalo em relação ao ferro. Só que qual é a novidade? Além dessa recomendação, né, no início de dezembro de 2025, né, na verdade, ali por volta do dia 3 de dezembro, a OMS, na verdade, a OMS não, a Cochrane, né, ela publicou uma meta-análise onde ela demonstra que não há benefício do cálcio para a profilaxia da pré-eclâmpsia, tá? Não acho que isso vai influenciar nas questões de prova, né? É a mesma coisa que eu falei atrás. Como foi uma atualização muito recente, é provável que isso não caia na prova. Então, se cair na prova para fazer cálcio, né, é muito provável que a resposta correta seja fazer cálcio, porque é a recomendação atual do Ministério da Saúde. Não acredito que essa atualização vai impactar nessa prova de agora, talvez no ano seguinte ou em alguma prova que aconteça em janeiro. Mas essa prova de dezembro, provavelmente ela já está pronta, isso aqui não vai influenciar, tá? Então, vamos lá para as nossas alternativas. Então, letra A. O cálcio está recomendado apenas para a população de alto risco? Não, pessoal. A recomendação seria universal. B. Pacientes com glicemia de jejum de 93 no pré-natal precisam iniciar AS? Então, lembra do que a gente revisou. Se está entre 93 e 125, é diabetes gestacional. Diabetes gestacional não entra nos critérios. O critério é diabetes prévio à gestação. Então, aqui está errado. C. Quando a AS não é iniciada até a 16ª semana, não deve ser mais indicado. Pessoal, falso, né? A gente sabe que o início tardio tem menos evidência de benefício, mas ele pode ser feito, principalmente ali antes da 20ª semana. D. Gemelaridade e obesidade são classificadas de forma heterogênea em relação ao risco de perda na gestação e, portanto, nem sempre indicarão o uso de AS. Verdade. Junto com a fertilização in vitro, são aquelas situações onde a gente tem divergência de literatura. E letra E. O AS deve ser iniciado o mais precocemente possível? Não, ele não pode ser iniciado antes de 12, né? Aqui está errado. Resposta correta, letra D. Beleza, vamos sair um pouquinho aí da obstetrícia, vamos falar da ginecologia e vamos revisar a investigação das amenorreias que gera muita dúvida nos alunos, tá? Então, tenta responder essa. Primeiro, como é que a gente faz o diagnóstico da amenorreia, né? Então, a amenorreia primária é aquela menina que não menstruou aos 15 anos, quando ela já tem caracteres sexuais secundários, ou aos 13, se ela não tem caracteres sexuais secundários, tá certo? E também 5 anos após a telarca, se essa ocorreu antes dos 10. Então, se a menina teve a telarca, por exemplo, aos 9, 5 mais 9 é 14. Então, aos 14 anos, eu já posso dar o diagnóstico, não preciso esperar ela completar os 15. E a amenorreia secundária? A amenorreia secundária é a ausência de menstruação por 3 meses consecutivos ou ter menos de 9 menstruações ao ano. Bom, então vamos fazer aqui a investigação. Então vamos lá, pessoal. Se eu tenho a suspeita de amenorreia, eu vou começar a minha investigação descartando gravidez, hiperprolactinemia e hipotireoidismo, tá certo? Beleza. E aí, se eu não tenho nada disso, eu vou fazer o teste da progesterona. Eu dou progesterona por 7 a 10 dias e suspendo. Caso a paciente sangre, é porque estava faltando progesterona. E faltar progesterona significa que a paciente não tinha ovulado. Então, quando eu dei a progesterona, ela sangrou. Ou seja, o problema dela é a ovulação. Então, aqui eu vou pensar nos quadros de anovulação. Principal diagnóstico, síndrome dos ovários policísticos. Se o teste for negativo, a gente fará o teste do estrogênio com progesterona.
Tá? Então, eu dou estrogênio, depois eu dou progesterona e suspendo. Ok? Se mesmo assim a paciente não sangra, é porque ela tem uma causa anatômica, seja uma obstrução, seja uma agenesia dos ductos de Miller, por exemplo. Agora, se ela sangra, é porque, na verdade, o ovário dela não estava funcionando. Quando eu dei o estrogênio e a progesterona, aí teve uma menstruação normal, ou seja, eu estou diante de um hipogonadismo, ok? E aí, nessa situação, eu vou precisar da dosagem das gonadotrofinas, para eu saber em que ponto está o problema. Então, veja, se o FSH está alto, é porque a minha hipófise está tentando estimular aquele ovário e mesmo assim ele não responde. Então, eu tenho um problema na gônada, é um hipogonadismo hipergonadotrófico, ok? A minha hipófise está tentando, mas é o ovário que não responde. E aí, nessa situação, o cariótipo vai me ajudar a definir. Posso estar diante de um Rokitansky, de um Morris e assim por diante, até de uma digenesia gonadal. Agora, se o FSH vier diminuído, é porque não está tendo estímulo central. E aí eu vou pensar nas causas centrais. É um hipogonadismo hipogonadotrófico. Lá não está vindo estímulo lá de cima. Aí, nesse momento, o teste do GNRH ele é importante. Porque aí, ó, se eu dou GNRH e o FSH sobe, é porque o problema está no hipotálamo, ou seja, está faltando GNRH. Quando eu dei GNRH, subiu tudo, né? E eu vou pensar nas causas hipotalâmicas. As amenorreias funcionais, amenorreia por distúrbio alimentar, síndrome de Kalman, amenorreia de atleta e assim por diante. Agora, se eu dei o GNRH e mesmo assim não subiu, é porque o problema está na hipófise. A hipófise não consegue produzir as gonadotrofinas, mesmo com o GNRH. Aí eu vou pensar nas doenças da hipófise, tá certo? Então, veja, na investigação das amenorreias primárias, é muito provável, né, que eu vá precisar, além desses 3 exames aqui, que eu vá precisar também de FSH, cariótipo e um exame de imagem. Então, vamos lá, ó. Uma adolescente de 18 anos nunca menstruou. Então, se ela tem mais de 15 e nunca menstruou, é a amenorreia primária. Refere que não iniciou atividade sexual, então nem precisa de HCG aqui. Tem mamas desenvolvidas, ausência de acne e pilificação de aspecto habitual. Sob a investigação das amenorreias, pode-se afirmar que, então veja, ela tem caracteres sexuais secundários, né? Letra A. Não deve-se iniciar qualquer investigação ainda, pois a paciente ainda não tem vida sexual. Falso. Se ela já tem 15 anos com caracteres sexuais secundários e não menstruou, é uma amenorreia primária. B. Se o uso do acetato de medroxiprogesterona oral por 10 dias resultar em ausência de sangramento, deve-se pensar em síndrome dos ovários policísticos. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Teste da progesterona, tá certo? Então, veja, eu dei progesterona e mesmo assim a paciente não sangrou. Tá? O teste da progesterona ele é negativo. A gente vai passar para o teste do estrogênio com progesterona. Eu pensaria em SOP se eu tivesse um teste positivo. Tá errado. C. O teste do GNRH deve ser usado na suspeita de insuficiência ovariana prematura. Não, pessoal. O que é insuficiência ovariana prematura? É aquela situação onde eu tive o teste do estrogênio com progesterona positivo com FSH elevado. Aí eu tenho uma causa gonadal, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Eu faria teste do GNRH no hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Com FSH baixo. Então aqui está errado. D. Em caso de FSH elevado, o cariótipo deve ser avaliado. Sim, né? Porque a gente tem que ir em busca das digenesias gonadais. Está correto. E letra E. Se o teste do estrogênio e progestagênio for positivo, a causa provável é anatômica? Não. A gente vai pensar em causa anatômica quando o teste é negativo. Então aqui está errado. Resposta, letra D de dado. Mais um tema importante, gestação ectópica. Então, tenta responder essa daí. Então, pessoal, ectópica quando cai, geralmente é uma questão bem técnica, então a gente não deve errar esse tipo de questão, certo? Então, vamos revisar. Pegou o enunciado de gestação ectópica. Você vai olhar se o seu enunciado descreve uma paciente instável ou com um abdômen agudo hemorrágico. Se descrever, você está diante de uma ectópica rota, a conduta é laparotomia exploradora. Agora, se a paciente estiver estável, sem abdômen agudo, mesmo que ela tenha dor, mas ela não tem abdômen agudo,
você vai olhar primeiro para o tamanho da massa ectópica. Se essa massa tiver 3,5 cm ou mais, o prognóstico do tratamento clínico é baixo. Você vai indicar cirurgia. Se tiver disponível, laparoscopia. Se a massa é pequena, vamos olhar o valor do beta, tá certo? Beta acima de 5.000 também tem um prognóstico ruim do tratamento clínico. Você vai para a cirurgia. Betas baixos, principalmente abaixo de 1.000 em queda, você pode não fazer nada, só acompanhar o valor do beta, porque a ectópica está sendo resolvida espontaneamente. Agora, beta-HCG intermediário crescendo, né, a gente vai lançar mão do tratamento farmacológico com metotrexato, ok? Lembrando que lá na massa ectópica eu também tenho que ter um embrião sem batimento cardíaco fetal, porque se tiver batimento cardíaco fetal, também indica cirurgia, tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão, ó. Para o tratamento da gravidez ectópica íntegra, com estabilidade hemodinâmica, é correto afirmar aqui. Letra A. O tratamento conservador está recomendado sempre que o beta-HCG for menor do que 1.000, independente do tamanho da massa. Não, o tamanho da massa a gente avalia primeiro, né? Porque se ela for grande, já vai para a cirurgia. Tá errado. B. No caso de massas anexiais maiores do que 5 centímetros, recomenda-se preferencialmente laparotomia, pois não é factível por via laparoscópica. Não. O que indica a laparotomia é instabilidade ou abdômen agudo. C. O misoprostol deve ser empregado por via vaginal nos casos em que a massa anexial é inferior de 3,5 e não há batimentos cardíacos. Pessoal, não é misoprostol, é metotrexato. Está errado. D. O metotrexato pode ser usado por via intramuscular se a massa tubária for menor do que 3,5, beta menor do que 5 e não houver batimento cardíaco fetal. Perfeito, está correto. E letra E, não é possível a salpingostomia por via laparotômica. Então, pessoal, quando a gente vai operar a ectópica íntegra, você tem duas opções. Ou você tira a tuba, salpingectomia, ou você preserva a tuba, salpingostomia. Você pode fazer isso por ambas as vias, tanto laparotômica quanto laparoscópica. Então, aqui está errado. Resposta, letra D de dado. E para a gente finalizar o nosso plantão SUS São Paulo, vamos falar um pouquinho de doença inflamatória pélvica, que também é um assunto importante, como a gente viu lá na estatística, né? Então, tenta esse daí. Então, pessoal, resumão das infecções sexualmente transmissíveis causadas por clamídia ou gonococo, ok? Então, vamos lá. Ó. Pessoal, a clamídia e o gonococo, além da úlcera lá do linfogranuloma, né, que é causado pela clamídia, a gente tem principalmente as cervicites, as uretrites e a doença inflamatória pélvica, tá? Na cervicite, o que é que você vai ter? Uma descarga cervical, ou seja, vem do colo do útero, mucopurulenta ou um colo friável ao toque. Você toca nele e ele sangra. Nas uretrites, o que é que eu vou ter? Uma descarga uretral mucopurulenta, que pode vir associado com sintomas urinários, por exemplo, disúria, certo? Então, se o enunciado lhe der isso, você está diante de um cervicite ou de um uretrite. Já na doença inflamatória pélvica, a gente vai ter o quê? Aquele diagnóstico clássico da DIPA, né? Os 3 critérios maiores, que são as 3 dores, dor no hipogastro, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo, associada a um critério menor, que geralmente o que aparece na prova ou é febre ou é a cervicite, tá? Existem também os critérios elaborados, que sozinhos já dão diagnóstico. O que mais aparece em prova é o abscesso tubovariano. Então, diz que tem um ultrassom com abscesso tubovariano. Beleza? Então, se eu tenho uma dessas infecções, eu vou para o tratamento. Nas cervicites e uretrites, o tratamento é com ceftriaxona, dose única, e azitromicina, também dose única. Nas uretrites, como eu também posso ter uretrite por tricomonas, aí eu vou associar o metronidazol se não tiver melhora clínica. Na doença inflamatória pélvica, o tratamento é com ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol em regime ambulatorial. Se ela tiver o critério do agravem, aí a gente vai pensar em internar e fazer venoso. O que é o agravem? Abscesso tubovariano, gravidez, ausência de melhora clínica, via oral não disponível, emergência cirúrgica que não pode ser afastada, ou aquela paciente que está muito doente, ela está nauseada, vomitando, com estado geral rebaixado. Essa paciente também vai internar. Tudo bem? E lembrar que, como é um IST, educação em saúde, testar, vacinar, tratar parcerias e notificar. Tudo isso é importante
dentro do quadro clínico. Bom, então vamos lá para a nossa questão, certo? Então ele quer a alternativa correta. Então, letra A. Em caso de abscesso tubovariano, deve-se indicar antibiótico terapia venosa e abordagem cirúrgica imediata. Pessoal, abscesso tubovariano é indicação de internação para tratamento venoso, verdade. Agora, conduta cirúrgica, não. A gente só tem indicação cirúrgica se não melhorar ou se for um abscesso grande, maior do que 7 a 10 centímetros, tá? Então, não é para todo mundo. B. As uretrites em mulheres são comuns e frequentemente sintomáticas. Minha gente, uretrite geralmente é doença de homem, tá? Mulher, quando tem uretrite, em geral ela é assintomática, além de ser mais rara. Então, tá errado. C. A clamídia e o gonococo não acometem o colo do útero. Falso, né? A gente tem as cervicites. D. Não há necessidade de tratamento das parcerias sexuais por tratar de infecção crônica. Não. Aqui é IST, tá? Precisa de tratamento das parcerias sexuais. Aqui tá errado. E letra E. O tratamento para os casos ambulatoriais e associação de ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Perfeito, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra E. Tudo bem? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai responder todos vocês. Desejo uma excelente prova do SUS São Paulo para todo mundo. Para aqueles, né, que vão participar do nosso evento ao vivo aí em São Paulo, a gente vai se encontrar ao vivo, vai conversar, tirar dúvida, né? Mas para todos vocês, desejo uma excelente prova e não esqueçam de acompanhar a live de correção da prova do SUS São Paulo ao vivo nos canais do Eu Médico Residente, tá bom? Forte abraço a todos, boa prova e até a próxima.